A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui nessa jornada, buscando por meio das Escrituras Sagradas, por meio de estudos sobre seitas e heresias, mostrando características de seitas a partir dos institutos e também comparando algumas doutrinas com as Escrituras Sagradas. Eu sou o pastor Adelmilson e é uma alegria ter você, uma alegria. Nesta sexta-feira abençoada, ter você que chegou cansado do seu trabalho, mas você está ligando aí a sua TV, o seu celular, o seu notebook, o seu computador, está nos acompanhando pela TV Viva a Promessa. E eu vou logo para aqueles pedidos especiais. Ajude a gente. Tiago, coloca aqui o link do nosso programa. Você vai enviar o link deste programa para o seu povo, para os seus colegas, para os seus parentes, para os seus amigos, para que eles também acompanhem-nos pelo canal da TV Viva a Promessa exatamente agora, tá bem? E você que vai nos acompanhar depois deste programa, também é bem-vindo e eu gostaria que você enviasse, se foi relevante para você o conteúdo, enviasse o link, mesmo depois da sexta-feira, enviasse o link para os seus colegas, para as pessoas que você julgar importante. Olha, eu peço também ajuda para manter este programa no ar, manter os demais programas da TV Viva a Promessa com os amigos da missão. Olha aqui, chave Pix, QR Code, você pode ajudar, eu posso ajudar, para que a Igreja Adventista da Promessa pregue o Evangelho aqui no Brasil. Estamos com outros planos também, temos planos de ter um estúdio na Europa, em Portugal, um estúdio em Moçambique, lá em Marville, em Nampula, lá em Moçambique, lá no norte de Moçambique, lá no Oceano Índico. Temos planos de ter 2 estúdios para que a palavra do Senhor seja pregada por meio também das plataformas digitais. Então contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Bom, estamos aqui para mais um programa especial, as características de uma seita. E hoje nós temos uma pergunta para ser respondida. Antes eu gostaria de falar com você sobre os programas que nós já tivemos aqui. Como identificar uma seita foi o nosso primeiro episódio. Segundo episódio, a Igreja Adventista da Promessa é uma seita. Terceiro episódio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. E no nosso quarto episódio, nós vamos abordar este tema com base na pergunta: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mórmons, é uma seita? Esta igreja é uma seita? A Igreja Mórmon é uma seita ou não? Para responder essa pergunta, eu conto com a ajuda do pastor, professor de teologia, um homem que corta esse Brasil e América do Sul, pregando, ensinando, debatendo o Evangelho, debatendo as Escrituras Sagradas, que é o pastor Rivaldo. Mas ele vai fazer isso logo após o intervalo. Meu irmão, estamos de volta e vamos direto ao ponto, pastor Rivaldo. Está animado hoje, pastor Rivaldo? Vamos lá. Olha aí. Responder a pergunta dos nossos irmãos. Quarto programa. Você conhece a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é? Conhece bem, né? Já estudou muito. Bom, a Igreja Mórmon, ela surge no dia 6 de abril de 1830, em Palmyra, próximo a Nova York. Essa igreja ela é fundada por Joseph Smith, que tem revelações e ele acaba entendendo que essas revelações estão levando a ele a abrir um novo movimento ou a criar um novo movimento a partir de umas placas de ouro que ele recebe, contendo textos sagrados que estão escondidos no pé de uma árvore. Olha que informação. E a partir daí surge então a Igreja dos Mórmons. Mais tarde, Joseph Smith, ele é linchado numa delegacia por umas questões que acontecem e o movimento acaba explodindo a partir de lá e se torna uma denominação ou uma instituição que está presente em muitos países do mundo. Hoje, a Igreja Mórmon está presente em pelo menos 190 países e territórios no mundo. Conta com milhões de fiéis espalhados pelo mundo.
é uma denominação relevante do ponto de vista da sua organização, do seu número de membros, da sua estrutura. A partir dos Estados Unidos, ela alcança o mundo. E a nossa pergunta, e a gente faz aqui com bastante respeito também por todas as denominações, porque é assim que a gente tem que trabalhar, respeitando as pessoas, as suas posições, mas deixando claro como a Igreja Adventista da Promessa pensa ou como defende tal doutrina. E eu pergunto ao reverendo Rivaldo, pastor Rivaldo, a Igreja Mórmon é uma seita? Bem, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos os amados irmãos e irmãs que estão conosco nessa importante sala. A resposta direta e objetiva é sim. Por quê? Porque quando nós usamos as 4 operações da matemática para aplicar no conhecimento de que se uma igreja é seita ou não, a Igreja Mórmon, infelizmente, ela não passa, no que eu já disse aqui, no Enem das 4 operações para analisar se uma determinada igreja é seita ou não. Veja, os mórmons, infelizmente, quando nós analisamos as suas doutrinas, eles não passam, né, no critério da adição, subtração, multiplicação e divisão. E por que eles não passam nesses critérios de análise se uma igreja é seita ou não? Porque eles não são aprovados como uma igreja genuinamente cristã e biblicamente sadia. Vamos analisar aqui alguns pontos doutrinários que os mórmons creem, pregam, ensinam, falam, né, e defendem, que realmente distancia eles das igrejas ortodoxa cristã e da própria Bíblia Sagrada. Veja, a primeira doutrina que os mórmons pregam e que é totalmente longe do ensinamento bíblico é de Deus e da Trindade. Né? Eu tenho notado algumas coisas aqui e gostaria de conversar com você rapidamente. Por exemplo, os mórmons acreditam que Deus, Jesus e o Espírito Santo são 3 entidades distintas, mas que estão unidas em um propósito. Isso difere da doutrina cristã tradicional da Trindade, que vê essas 3 pessoas como única essência divina em 3 pessoas co-iguais. Ou seja, os mórmons, eles não acreditam na doutrina da Trindade e da Triunidade, como toda igreja verdadeiramente cristã acredita, né? Eles divergem da Bíblia Sagrada. E veja que coisa interessante, né? Veja que coisa interessante. Quando os mórmons falam da natureza de Deus, olha que coisa assim, de algum ponto de vista esquisita, né? Veja o que é que eles dizem, ó. Os mórmons acreditam que Deus, ou Elohim, o Pai, foi uma pessoa mortal e que se tornou Deus, e que todos os seres humanos são filhos espirituais de Deus e têm potencial de se tornar deuses por meio da fidelidade e da obediência. Ou seja, para os mórmons, um dia Deus foi um ser humano e ele foi evoluindo e chegou ao status de divindade única. Eles pregam também e ensinam nos seus livros que o homem hoje no estado que está, dependendo da sua fidelidade e obediência, ele chegará ao status de divino. Essa doutrina, longe, mas está muito, muito longe da Bíblia Sagrada e não tem apoio bíblico. Essa crença na deificação ou exaltação do ser humano é totalmente contrária à Bíblia Sagrada. A Bíblia nunca ensinou que Deus um dia foi um ser humano. Nunca ensinou. A Bíblia, ela é clara em ensinar que Deus é o Criador e o ser humano é uma criatura. A Bíblia em lugar nenhum ensina que Deus passou por um processo de evolução, saindo do humano para o divino, e também não ensina que o humano pode se tornar divino. Isso é uma doutrina totalmente antibíblica.
E quando se aplica as 4 operações em relação a esse ensinamento dos mórmons, a gente vê que realmente os mórmons é uma seita e que a gente não deve, desculpa a redundância, aceitar os seus ensinos. O segundo ponto é o livro de Mórmons, Eles acrescentam algo a mais às escrituras. As escrituras não são a única regra de fé e prática dos mórmons. Por quê? O livro de Mórmons é considerado pelos mórmons como uma escritura sagrada adicional à Bíblia e é visto como uma revelação divina traduzida por Joseph Smith. Muitas tradições cristãs não reconhecem o livro de Mórmon como parte da revelação divina e o considera uma escritura não inspirada. Ou seja, para os mórmons existe a Bíblia Sagrada e existe o livro dos Mórmons. O livro dos Mórmons está no mesmo pé de igualdade com a Bíblia, no mesmo grau de inspiração e de autoridade. Portanto, para os Mórmons, a Bíblia não é a sua única regra de fé e prática. Eles têm o livro de Mórmon como um segundo testamento, do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E nesse livro, eles baseiam as suas doutrinas e teologias. Outra coisa interessante, os mórmons são considerados uma seita porque eles acreditam em revelações modernas. Eles acreditam ainda que Deus fala por profetas modernos que pode acrescentar ou tirar alguma coisa do que eles acreditam. A Igreja Mórmon acredita em revelações contínuas de Deus por meio de profetas modernos. É tanto que na Igreja Mórmon existe o ministério dos profetas até hoje, Eles têm lá o ministério dos profetas. Joseph Smith, para eles, foi o maior profeta da seita, A liderança da igreja, incluindo o presidente da igreja, é vista como um profeta que pode receber revelações para guiar a igreja. Da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento traziam revelações de Deus para guiar o povo de Deus, a Igreja Mórmon acredita que lá na cúpula da liderança da igreja, Deus tem profetas que podem trazer para eles revelações para guiar a igreja em todo o mundo. Isso contrasta com a visão de que a revelação divina cessou após o fechamento do cano bíblico. Ou seja, isso é uma crença totalmente contrária àquilo que o cristianismo ortodoxo acredita e prega. Os cristãos ortodoxos, os cristãos verdadeiros, eles acreditam que o cano divino encerrou-se com o último livro escrito da Bíblia, que é o Apocalipse. A partir desse momento, o cano bíblico foi fechado e a Bíblia se tornou e é para os cristãos a sua única regra de fé e prática. Os cristãos verdadeiros, eles não acreditam que nenhuma visão, revelação dada por homem ou mulher que se diga inspirada por Deus pode acrescentar algo à Bíblia, pode tirar algo da Bíblia ou pode contradizer a Bíblia. Ou seja, a Bíblia está acima de toda e qualquer revelação ou visão. Se eles não falarem segundo a palavra de Deus, os profetas, os visionários, as pessoas que têm visões, deve ser rejeitado. Para os mórmons, não. Para os mórmons, ainda continua a revelação, Deus ainda tem profetas que ele levanta no meio da seita, trazendo novas revelações, além do que está escrito na Bíblia e até no próprio livro dos Mórmons, para orientar e guiar a igreja. Outra coisa também que os Mórmons acreditam, que caracteriza eles como seita, é uma doutrina bem peculiar dele, que é o batismo pelos mortos. E o que significa o batismo pelos mortos? Os mórmons praticam o batismo pelos mortos, acreditando que é possível realizar batismos em nome de pessoas falecidas para garantir a sua salvação. Lembra lá da multiplicação? Ou seja, a doutrina bíblica prega que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. A doutrina bíblica também prega que quando o homem morre, segue-se o juízo. Para os mórmons, as pessoas que já morreram, afastados da fé ou longe da fé, podem ser batizados e por esse batismo garantir a salvação.
Ou seja, eles acrescentaram algo ao plano da salvação. Esta prática não é compartilhada pela maioria das tradições cristãs e é vista como não bíblica pelas igrejas que levam a Bíblia como única regra de fé e prática. Por essas e muitas outras coisas que poderíamos falar aqui, e usando as 4 operações da matemática, os mórmons, infelizmente, não passam por essa análise. E por causa dessas doutrinas, a doutrina de Deus e da Trindade, a doutrina da natureza de Deus, a doutrina do livro dos Mórmons, a doutrina das revelações modernas e do batismo pelos mortos, eles não passam e são considerados uma seita e que nós devemos pregar para ele e evangelizar eles para que eles encontrem a verdade e se libertem desse sistema de heresia. Olha aí, meu irmão. O pastor Rivaldo está respondendo mais uma pergunta difícil. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma seita? O pastor Rivaldo disse que é uma seita. Pastor Rivaldo, enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando, né? Nós falamos sobre a Igreja Adventista da Promessa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e agora nós vamos usar aqui, entre aspas, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Conquanto tenha Jesus Cristo na nomenclatura da igreja, no nome da igreja, há uma diferença e seria importante vocês também observarem por meio das doutrinas a diferença que há entre, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Mórmon. Há uma diferença abismal. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem doutrinas que nós não concordamos, e já dissemos no programa passado, que a teologia da tradição também não concorda do ponto de vista bíblico. Algumas doutrinas. E essas doutrinas os promessistas sabem e os estudiosos do Sétimo Dia também sabem. Então é uma igreja cristã que tem doutrinas que contrariam as Escrituras Sagradas no ponto de vista da promessa e da teologia da tradição. Agora, quando a gente se refere, com muito respeito também, à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mórmons, não é uma denominação cristã, não é uma igreja cristã, não é uma denominação cristã. Se você olhar a espinha dorsal do cristianismo, os Mórmons estão fora da espinha dorsal. Falam de Jesus, mas não do Jesus das Escrituras Sagradas, não da segunda pessoa da Trindade, não do Jesus que se fez carne e habitou entre nós, não do Jesus que o concílio de Niceia vai defender, os principais concílios, Calcedônia, os demais concílios dos séculos seguintes vão defender. Ele é Deus de Deus, ele teve carne, osso, ele andou entre nós. Não esse Jesus, mas um Jesus que nasce nos Estados Unidos, que visita os Estados Unidos, Utah, né? Onde tem inclusive uma cidade, e lá ele traz revelações, específicas revelações, entre os 12 e os 30 anos, ele vai trazer revelações específicas para civilizações pré-americanas, né? Uhum. E são essas revelações que vão estar condensadas no livro de Mórmon. Então, quando você olha o escopo doutrinário, a maneira como surge a denominação ou o movimento, não é, e a gente fala com muito respeito, não é uma denominação cristã. Conquanto use o nome de Jesus, não é uma denominação cristã do ponto de vista bíblico. E a gente precisa fazer essa diferença. Então, quando o pastor Rivaldo fala, os membros da Igreja Mórmon precisam ser evangelizados. E eles andam por aí, né, evangelizando de 2 em 2, em vários lugares do mundo. Eu já encontrei em várias partes do mundo onde a gente tem a oportunidade de visitar os Adventistas da Promessa. Às vezes, quando a gente está nas ruas, você observa que eles estão ali também evangelizando, sempre identificado com uma plaquinha, não é? Assim, me fugiu. Um crachá, né? É um crachá, né? O elder, né? São identificados e tal, são educados, fazem abordagens com muita educação, e a gente deve respeitar o ser humano, viu, irmãos? Respeitar a todos. Mas a doutrina que ele prega, que ele professa, é uma doutrina contrária às Escrituras Sagradas. Eles precisam ser evangelizados, eles precisam conhecer o Jesus da Bíblia, eles precisam conhecer o Jesus que nasceu
né? Teve todo o seu ministério de humilhação, desceu a essa terra, nasceu de mulher, cresceu, viveu como homem, depois, ainda no ministério de humilhação, só a descida de Jesus, desce, nasce de mulher, depois ele morre, é colocado na sepultura, só o ministério de humilhação. Mas ao terceiro dia começa o ministério da exaltação. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita dos mortos. Ele é ascenso aos céus, está à direita de Deus o Pai. E ele voltará, ele regressará para buscar a igreja militante no mundo. Esse é o Jesus que os mormons precisam conhecer. Não o Jesus que eles pregam, não as doutrinas que eles pregam, não a estrutura denominacional que eles montaram. Por isso nós estamos fazendo distinção. Existem igrejas que têm doutrinas, denominações que têm doutrinas que contrariam as escrituras sagradas. E existem denominações que não são cristãs, estão fora do cristianismo. Seriam outras vertentes que deram origem à denominação e não o evangelho da graça. Por isso os mormons precisam conhecer a Jesus como o único suficiente Salvador. Pastor Rivaldo, eu acho que é isso mesmo, né? Uma coisa que, assim, chama atenção em relação aos mormons é que, por exemplo, por não ter a Bíblia como única regra de fé e prática, eles se baseiam muito no livro dos mormons, né? E o livro dos mormons, como foi que surgiu esse livro que hoje é a pedra fundamental da doutrina e do ensinamento mormon, né? Joseph Smith, segundo ele, diz ter recebido a visita de um anjo chamado Moroni, né? E esse anjo revelou para ele essas placas, depois revelou para ele como traduzir essas placas, e ele, pegando essas placas e traduzindo, formou e confeccionou o livro dos mormons. De lá para cá, a igreja mormon, ela se baseia, né, e seguia por esses livros. E ela só aceita a Bíblia naqueles versículos que concordam e apoiam a doutrina mormon. Por isso que aquilo que nós temos falado para os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? É importante você estudar bem a sã doutrina, conhecer bem a Bíblia, estudar sobre as seitas e as heresias, para que quando você tiver uma oportunidade de dialogar, de fazer um debate bíblico, civilizado com essas pessoas, você possa mostrar o Jesus da Bíblia, a verdadeira autoridade bíblica e o caminho da salvação pela graça. Por isso que nós estamos aqui nesse programa, nesses dias, né, falando para você, dando algumas pistas de como você entender o que é uma seita e uma heresia, para que você possa entender, compreender, aprender e defender, né? Então, os mormons, quando nós partimos para usar as 4 operações matemáticas, infelizmente, falamos isso com tristeza, né? Porque lá tem muita gente decente, muita gente humanamente maravilhosa, mas quando a gente parte para analisar a doutrina da igreja, ela, infelizmente, é uma seita. Quando a gente fala de denominações, pode vir um pensamento, pastor Rivaldo, quando falamos de seitas, igrejas, algumas pessoas confundem a igreja, a denominação, a seita. Então é sempre importante a gente destacar que a igreja de Jesus é única, é una igreja de Jesus. Aí tem a igreja verdadeira e tem falsa. E aí tem igrejas que estão fora, ou denominações que estão fora do cristianismo. Seitas fora do cristianismo e tem seitas dentro do cristianismo. Mas quando a gente fala, de forma geral, de religiões cristãs, hindus, hinduísmo, confucionismo, islamismo, enfim, quando a gente fala das grandes denominações, judaísmo, dos grandes blocos, que são as religiões mundiais, sejam elas monoteístas ou não, quando a gente fala, nós não estamos destacando o caráter das pessoas, isso é importante. São pessoas que são boas donas de casa, bons administradores, bons profissionais, bons pais, boas mães. O que nós estamos dizendo é que as doutrinas não condizem com as Escrituras Sagradas, não fecham com as Escrituras Sagradas. Elas não são balizadas pelas Escrituras Sagradas. Quando eu digo isso, me vem à mente aquele cenário de Gênesis capítulo 6, quando Deus propõe destruir o mundo inteiro com o dilúvio.
Noé e a sua família é salva. Agora, se você perguntasse assim, pastor Rivaldo, será que nós tínhamos bons comerciantes ali que não foram salvos? Sim, tivemos. Será que nós tínhamos naquela sociedade pré-diluviana, nós tínhamos ali bons empreendedores, bons comerciantes, bons pais, boas mães, pessoas que negociavam bem, pessoas decentes no seu negócio? Tínhamos. Só que a salvação, ela chegou para aquelas pessoas que abraçaram a verdade. E naquela ocasião só a família de Noé abraçou a verdade. Hoje, meu irmão, minha irmã, a salvação é para quem abraça a verdade do Evangelho. Podem ser pessoas bondosas, ou se nós olharmos para Sodoma e Gomorra, ou outras cidades que foram destruídas no Antigo Testamento, ou punidas ao longo da história. Nós tínhamos lá pessoas bondosas também, mas é necessário abraçar o Evangelho. Por isso existe a igreja, por isso existem pregadores, e você precisa. Tiago, essa câmera aqui que eu olho, Tiago, essa aqui, olha, deixa eu falar agora com o Adventista da Promessa. Você precisa, é imperativo, olhar para as Escrituras Sagradas, ler mais, buscar a verdade das Escrituras Sagradas, porque você não pode ser enganada por seitas e heresias, por doutrinas falsas. Olha, tem muita gente que é enganada por doutrinas falsas. Eu conheço irmãos e irmãs da Igreja Adventista da Promessa e de outras denominações também, que já abraçaram o Evangelho, que já caminharam com Deus, mas abandonam por conta de doutrinas falsas, porque confundem uma denominação com a Igreja Genuína de Jesus, militante pelo mundo, confundem uma estrutura enorme com a sua igreja onde congrega, confundem pastores que têm doutorado com a doutrina certa. Se o pastor tem doutorado, então ele tem a verdade. Não, meu irmão. Pedro era pescador. O evangelho de Pedro, até hoje os estudiosos de manuscritos vão dizer que o evangelho de Pedro era um evangelho muito simples, ele confundia nós com vós. E é um homem que apresenta a verdade de Deus para a humanidade. E quantas pessoas eram simples? Amós era um cuidador de animais, mas nós tínhamos também Lucas, Paulo. Eu estou dizendo para você que o grau de instrução das pessoas não as qualifica como donas da verdade ou como portadoras da verdade, mas pessoas piedosas que olham para o Evangelho e se debruçam em torno do Evangelho e caminham com Deus. Na galeria de Hebreus capítulo 11 é muito claro, esse andou com Deus, aquele andou com Deus. Qual é a característica das pessoas que tinham a salvação? Isso desde Abel, lá em Hebreus capítulo 11. Ele andou com Deus. Sabe quem importa a salvação? É quem anda com Deus. Eu gostaria que você, promessista, estudasse mesmo. A Promessa, Rivaldo, já foi conhecida como a igreja da palavra e do poder. E nós precisamos resgatar aquilo que os pais pioneiros nos ensinaram. Estudar a palavra, estudar a palavra, estudar a palavra. Você pega a Bíblia dos primeiros pioneiros da promessa, elas são riscadas de Gênesis e Apocalipse. Versículos destacados, textos destacados, porque eles estudavam a palavra dia e noite. E nós estamos atravessando uma geração que é uma época muito difícil de distração espiritual, onde as pessoas estão distraídas e elas são enganadas pelas seitas. Elas são enganadas pelas propostas religiosas modernas. Quantos seguem igrejas que não têm verdade só porque o movimento é moderno? Só porque tem um som moderno, um pastor moderno, uma abordagem moderna, uma teologia moderna? Ah, meu irmão, minha irmã, nosso compromisso é com a santa palavra, com as escrituras sagradas. Pastor Rivaldo, me empolguei nesse final aqui, viu? Amém. Me empolguei nesse final Amém. aqui. Olha, não aceitem a doutrina das seitas, irmãos, não aceitem. Vençam-os na verdade do Evangelho, vençam-os no poder da palavra. É isso. Pastor Rivaldo, deixa o seu conselho para o povo promessista e ore por esse povo abençoado. Meu irmão, minha irmã, meu conselho é que você, mais uma vez, falo para vocês, né? Que você, como disse o pastor Ademilson, conheça a sua doutrina, conheça a palavra de Deus, ame a palavra, leia, estude, pesquise, né? Questione a Bíblia,
questione a Bíblia que ela vai ter a resposta certa para você. E se apegue à verdade. Não siga nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum homem por aquilo que ele tem, mas sim por aquilo que ele é. Se ele é uma pessoa que tem uma fé bíblica, se ele realmente, ou essa igreja é bíblica, ou segue realmente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, cuide de você, para que você, bem cuidado, possa cuidar do outro também. Amém? Nós vamos orar e pedir a Deus que possa lhe guiar em todos os seus caminhos. Oremos. Amado e bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez estudando e expondo a Tua palavra à luz do conhecimento e do entendimento que Tu tem nos dado. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, que eles possam ser iluminados, alcançados, inspirados pelo Espírito Santo, a se voltarem para as Escrituras e ter uma fé firme e inabalável na Tua palavra, que eles possam a cada dia crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e, cheios do Espírito Santo, possam entender as Escrituras, aprender as Escrituras e pregar as Escrituras, resgatando muitas vidas das trevas para a luz em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Rivaldo, por mais esta oportunidade, mais esta aula. Meu irmão, minha irmã, fique com Deus. Amanhã é sábado, Shabá, é o dia do descanso, uma janela para a eternidade. É o dia de nós enxergarmos longe, é o dia de nós enxergarmos a eternidade de Deus. Porque de um sábado a outro sábado nós ficamos na expectativa desse encontro maravilhoso com os nossos irmãos e com Cristo. Na Igreja da Promessa tem muitos lugares. Na Igreja Adventista da Promessa tem lugar para você, meu irmão, minha irmã. E se você está nos conhecendo pelas redes, por este canal, procure um pastor da Promessa, procure um professor, um pastor, uma pessoa discipuladora na Promessa, e ela vai te ajudar. E amanhã é dia de culto, todo mundo na Igreja Adventista da Promessa. Neste mês de agosto eu estou fazendo viagens em alguns países do mundo, então você vai nos acompanhar aí pelas redes sociais, ore por nós também. Temos 3 países para visitar, umas 6 cidades diferentes, pregando em alguns lugares, organizando grupos em outros lugares, levando a mensagem em outros lugares. Este é um mês de muitas viagens e eu conto com a tua ajuda. Passaremos 15 dias em viagem juntamente com outros colegas, outros pastores, para que possamos ir e retornar guardados por Deus. Ore por nós, por nossa saúde, para que o Espírito Santo esteja dirigindo as nossas palavras, que Jesus esteja nos protegendo e que possamos ser instrumentos da graça maravilhosa de Jesus onde passarmos. Olha, sexta-feira que vem temos o nosso encontro especial, é o último encontro, pastor Rivaldo. E neste último encontro nós gostaríamos de conversar sobre uma denominação. Ela não tem igreja no nome, que são as Testemunhas de Jeová. Minha pergunta para o pastor Rivaldo, e você vai pesquisar durante a semana, pesquise aí, não fique só com a fala aqui, só com a palavra do Rivaldo não, tá bom? Você vai pesquisar, coloca aí na internet aí, Testemunha de Jeová, o que eles acreditam, como surgiu, para que você entenda, para quando eles baterem lá na sua casa, você saiba defender a verdade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem muita gente que abre a porta, os Testemunhas de Jeová entram, ensinam, e de repente você começa a conversar, ela fala, pastor, mas a Trindade não é bem assim. Sabe por quê? Porque as Testemunhas de Jeová já passaram por lá. E eu pergunto a elas, você estudou com alguém? Elas ficam assim meio constrangidas e no fundo vão falar, sim, pastor, eu estudei com as Testemunhas de Jeová. Olha, Deus está dando uma santa oportunidade de você aprender nas Escrituras Sagradas para você defender a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, conforme está lá em Judas, no versículo 3. Então, sexta-feira próxima, as Testemunhas de Jeová são uma seita. Até lá, se Deus permitir, um abraço, ósculo santo.